8h34. Ontem nós trouxemos a informação aqui no Manhã Bandeirantes de que a Prefeitura enviou à Câmara Municipal o projeto que atualiza a planta genérica de valores, que é a base de cálculo do IPTU, que deve ficar mais caro a partir do ano que vem aos moradores da cidade de São Paulo. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o Tiago Salvioni, que é o subsecretário da Receita Municipal de São Paulo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Sofisticado, eles não fazem mais dessa maneira. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, podendo colaborar com informações para um veículo tão importante como vocês. Bom, gostaria de começar então pedindo para que o senhor trouxesse aí os principais pontos desse projeto que foi desenvolvido pelo Executivo e agora passa pelo Legislativo. Claro, é um projeto de lei de caráter técnico, né, que é a atualização da planta genérica de valores da cidade de São Paulo. Essa atividade, né, o que é a atualização da planta? É você fazer um trabalho, né, de pesquisa e atualização da base de cálculo do IPTU de todos os imóveis da cidade de São Paulo, né? A gente tem uma cidade com aproximadamente 3.900.000 imóveis, né? E por questões de responsabilidade fiscal, existe uma obrigação para que o executivo, a cada ciclo de 4 anos, encaminhe uma proposta para o legislativo, né, onde é feita essa atualização dos valores de metro quadrado de construção e de terreno para todas as quadras da cidade de São Paulo, né? Esses são fatores que compõem o cálculo, né, da base de cálculo do IPTU, né? E com essa iniciativa a gente atualiza, né, o valor dos imóveis, tenta chegar a um valor mais próximo dos valores praticados em mercado, né, para que a cidade mantenha os seus cadastros devidamente atualizados, né? E é importante fazer uma observação de que quando a gente trabalha com a planta genérica de valores, a gente não necessariamente está trabalhando com um aumento na mesma proporção daquela valorização do imóvel em relação ao valor pago no IPTU, né? A lei ela também traz mecanismos para inibir ou restringir o impacto de que essa atualização possa ter no bolso ali dos contribuintes de IPTU da cidade de São Paulo. Quanto é que a Prefeitura pretende arrecadar com o IPTU ano que vem? A estimativa é que a Prefeitura arrecade no ano que vem aproximadamente 16 bilhões com o IPTU. E foi colocado ali o aumento máximo de 10% ao ano para residências e 15% a imóveis comerciais. Chamou muita atenção dos nossos ouvintes quando trouxemos essa informação por ser uma porcentagem alta. O que explica isso? Aqui a lei ela não traz a proposta de lei não traz nenhuma inovação ao mecanismo que já foi instituído na cidade de São Paulo desde o ano de 2013, onde, num dos exercícios de atualização da planta genérica de valores, se estabeleceu essas chamadas travas, né, no valor do IPTU, ou seja, um percentual máximo para o qual determinado imóvel poderia ter o seu valor de IPTU corrigido de um ano para o outro, né? Então, essa prática de estabelecer valor de 10% para os imóveis residenciais e 15% para os imóveis não residenciais é uma proteção, né, para o contribuinte, para que, numa situação em que o imóvel desse proprietário tenha passado por uma alta valorização, né, e a gente sabe que a cidade de São Paulo tem um mercado imobiliário extremamente aquecido e é comum em ciclos de médio prazo, como ciclos de 4 anos, que é o que a gente está discutindo aqui, que os imóveis passem por valorizações essas que podem sim superar a casa dos 10% a 15%, né?
Então, essa iniciativa ela é uma forma de impor uma limitação ao impacto que esse aumento do IPTU possa ter no orçamento das pessoas, né? Então, é uma prática já estabelecida há mais de 12 anos, né, na Prefeitura de São Paulo, né? É um paradigma aqui da Prefeitura, uma preocupação de que, na mesma medida, os imóveis não fiquem sem a devida atualização, né, em relação à sua planta, mas também trazendo essa preocupação de que o impacto dessa atualização não seja desproporcional em relação à evolução da renda ou da capacidade de pagamento da sociedade. Olha, eu percebo que é sempre muito efetiva essa conta, esse cálculo em relação à valorização dos imóveis em São Paulo dentro da planta genérica de valores. Mas eu queria entender do senhor o seguinte: há imóveis em São Paulo também que se desvalorizam, né? Isso acontece em bairros como, por exemplo, aqueles que têm trânsito muito intenso, congestionado, tem problemas de segurança pública ou de infraestrutura, ou que a oferta de imóveis aumentou. Como é que as pessoas podem pedir o recálculo do IPTU com base na desvalorização do seu imóvel? Perfeito. Essa é uma dúvida muito importante de ser esclarecida. Quando é feito esse trabalho técnico de atualizar, né, propor uma atualização da planta genérica de valores, a Secretaria da Fazenda, ela tanto atualiza para mais quando um imóvel passou por uma valorização ou uma região passou por uma valorização, e também faz uma atualização para reduzir o valor do imóvel nas situações em que determinada região possa ter passado por algum tipo de desvalorização, né? Então, quando isso acontece sob uma ótica regional, provavelmente isso já vai estar composto dentro da proposta de planta genérica de valores. Essa redução já acontece com a própria proposta que está sendo elaborada. Agora, numa situação específica de um imóvel em particular, né, que porventura tenha passado por algum tipo de desvalorização, né, ou alguma situação peculiar que num levantamento mais genérico, como é feito na planta genérica de valores, não tenha sido contemplado com eventual redução, existem mecanismos administrativos para que esse proprietário do imóvel apresente, né, uma solicitação de avaliação especial do seu imóvel, né? É claro que esse pedido ele tem que estar minimamente embasado numa documentação, seja anúncios, laudos, enfim, qualquer documentação que corrobore para aquela desvalorização que o interessado estiver solicitando, né? E a Secretaria da Fazenda faz, com base nesse pedido, uma avaliação individualizada daquele imóvel e, se for entendido procedente o pedido, realiza essa reavaliação, né? Reduzindo o valor daquele imóvel. E é importante a gente mencionar que esse é um trabalho feito a partir de critérios estatísticos, técnicos, mas levando como entrada para todo esse estudo a própria base de anúncios, transações imobiliárias, dados coletados tanto em portais públicos quanto privados, né, relacionados ao mercado imobiliário da cidade de São Paulo, né? E aí, depois de captar toda essa informação, é que começam a ser feitos os exercícios de a atualização dessa planta genérica de valores. Ou seja, a secretaria está o tempo inteiro olhando para a dinâmica que está acontecendo no mercado para buscar trazer a realidade ali mais próxima ali daquele momento em que determinado imóvel ou região está vivenciando no quesito de valorização ou desvalorização imobiliária. Sem querer entrar muito no detalhe, não é o caso, mas como é que as pessoas podem entrar com um processo como esse? Elas devem procurar a Secretaria das Finanças, algum órgão especial da Secretaria das Finanças? Isso.
Isso, esse é um processo hoje 100% digital, tá? Através do portal da Prefeitura ou da Secretaria da Fazenda do município de São Paulo, tá muito claro ali a jornada para se acessar esse serviço, né? Basta seguir ali os caminhos relacionados ao assunto IPTU, que rapidamente a pessoa vai encontrar o serviço de avaliação especial, onde ela pode pedir essa reavaliação do seu imóvel, né? Isso também pode acontecer lá em meados de fevereiro, março, quando as cobranças do IPTU de 2026 chegarem às casas das pessoas pelos correios, né? E que a pessoa ali ter o primeiro contato, vamos dizer assim, com o produto de uma eventual valorização ou desvalorização decorrente desse trabalho da atualização da planta genérica de valores. Esse interessado, ele também, através desse documento, tem todas as informações sobre como ele pode se insurgir, né, contra essa avaliação feita pela Prefeitura de São Paulo. Agora, eu entendo o que o senhor explica de que esses 10% é, na verdade, uma trava, é o limite do que pode aumentar. Inclusive, enquanto conversamos, a Prefeitura de São Paulo encaminhou uma nota à imprensa informando que o projeto de lei que foi encaminhado à Câmara não propõe aumento do IPTU, mas sim atende a uma determinação prevista na legislação que obriga o Executivo a fazer uma revisão da planta genérica de valores dos imóveis na cidade, sempre no primeiro ano de cada mandato. Agora, também é, por outro lado, o espaço para que o IPTU fique mais caro. A Secretaria da Fazenda da cidade de São Paulo já realizou um estudo, por exemplo, que traz a média do que deve ficar mais caro? Olha, a gente tem sim todo um estudo que é feito, né? Boa parte da cidade passa por valorização, né? Boa parte do município, no último ciclo de 4 anos, apresentou valorização imobiliária, né? De novo, o mercado imobiliário da cidade de São Paulo é um dos mais dinâmicos, né, do Brasil. E isso reflete naturalmente na precificação dos imóveis, né? Como que a prefeitura ela age para que, na medida em que esse mercado aquecido é, seja transmitido na proposta de planta genérica de valores, mas de uma forma de proteger ou de limitar esses impactos, principalmente para as pessoas com menor capacidade contributiva, né, para a população carente. Né? Então, a prefeitura, além dessa sistemática do limite de aumento do valor efetivo do IPTU a pagar, da ordem de 10% para imóveis residenciais e 15% para os não residenciais, a prefeitura também estabelece mecanismos de isenção e de desconto para o valor do IPTU, em função do valor do imóvel, tá? Então, fazendo até um paralelo, algo parecido com a tabela do imposto de renda, né? Então, o imposto de renda ali, ele vai O acompanhando, exemplo né, não é fazendo bom, hein? esse paralelo, a renda das pessoas, mas aqui a prefeitura tem esse trunfo para se orgulhar de que toda vez que é feita uma atualização da planta genérica de valores, é atualizada a tabela dos valores de isenção e desconto. Então, nessa proposta que está sendo encaminhada, está sendo feita uma correção do valor de teto de isenção e do teto de desconto. Até então, até o ano de 2025, os imóveis residenciais de valor até R$ 230 mil, eles são isentos de IPTU na cidade de São Paulo. A gente está propondo que esse valor suba para R$ 260 mil, tá? Justamente para não tirar pessoas, né, da faixa de isenção, que são pessoas que hoje já usufruem, já gozam desse benefício, por terem uma capacidade contributiva diminuída, né?
Em relação aos limites de desconto, né? Então, um imóvel até 260 mil reais, ele vai estar dentro de uma faixa de isenção. A partir de 260 mil reais, ele sai da isenção e entra num desconto, né? Numa faixa de desconto. E essa faixa de desconto vai de 260 mil reais até 390 mil reais. Então é um desconto que ele vai reduzindo progressivamente conforme o imóvel vai se distanciando dos 260 mil e chegando nos 390 mil. E aí, a partir dos 390 mil, encerra-se a faixa de desconto e inicia-se a cobrança, vamos dizer assim, normal, regular daquele imóvel, sem o atingimento de nenhum benefício nesse aspecto. Ou seja, a prefeitura, ela tem hoje, dos seus 3 milhões e 900 mil imóveis, 1 milhão aproximadamente de imóveis isentos, por eles estarem dentro dessas faixas dessa faixa de isenção, né, que hoje é de até 230 e que a gente está propondo subir para 260 mil reais, né, de valor do imóvel. E a gente tem aproximadamente, além desse 1 milhão de isentos, 500 mil imóveis dentro dessa faixa de desconto, né? Que estão ali hoje no desconto que vai até 345 mil e na proposta que está sendo encaminhada ao Legislativo, subir esse patamar para imóveis de até 390 mil reais, ou seja, de 3 milhões e 900 mil imóveis na cidade, 1 milhão e meio já inicia essa nova proposta dentro de critérios de isenção ou desconto. Secretário, o assunto é técnico, tem muito número, mas tem um número fundamental que eu queria saber se o senhor tem. Qual vai ser o aumento médio de IPTU segundo essa proposta da Prefeitura? Em porcentagem. O aumento médio que está sendo calculado para o próximo ano é da ordem de 13%, tá? Essa é a expectativa média de aumento para o IPTU na cidade de São Paulo. Peraí. 13? Mas a trava não é 10%? Isso, correto. É que, como você colocou, o assunto é técnico, a gente precisa fazer os devidos esclarecimentos. Existe o aumento do valor na base de cálculo, né, o aumento do valor da planta, né, e o aumento do valor efetivo que o imposto vai ter no ano que vem, né? Existe uma composição, né? Os valores que vão subir em relação ao imposto a pagar, né, o efetivo no ano que vem, ele transita em torno de 13% de acordo com os nossos cálculos. Isso porque parte dos imóveis vão ter 10% de aumento e necessariamente de trava, os residenciais, parte dos imóveis 15% de aumento. Nessa composição entre o que sobe 10 e o que sobe 15, a gente fica com um aumento médio da ordem de 13%. Esse é o cálculo que foi feito. Puxa vida, o número me assustou. É bastante coisa. E lembrando... a composição, o senhor explicou um pouco por cima, acho que aí vale a pena talvez a gente entrar de forma um pouco mais detalhada. Vai chegar, então, a esse limite dos 10% na base de cálculo e também tem o que mais? Então, o que eu ia ponderar é que essa correção de média de 13%, ela é dentro dos limites que a gente acabou de falar. Se é um imóvel residencial, ele não vai passar de 10% de aumento. Se é um imóvel não residencial, deve ficar ali entre 13% e 15% o aumento, porque ele também tem essa trava de 15% que a gente comentou aqui anteriormente. Do ano passado para esse ano, a prefeitura reajustou o IPTU só pela inflação e foi menos da metade Correto. disso. Haverá, de alguma forma, uma compensação por isso entre 25 e 26? Na verdade, quando a prefeitura está fora desse ciclo de 4 anos, né, que é o ciclo de apresentação da proposta de atualização da planta genérica de valores, a legislação impõe que o IPTU, de uma forma linear, seja atualizado pelo valor da inflação, tá? Então foi isso que aconteceu em 2024 e em 2023, né? Como foram anos
onde não era ano de apresentação de uma proposta de atualização da planta genérica de valores, o imposto ele é corrigido de uma forma linear de acordo com o índice de inflação daquele ano. Então, o que isso tem de problema, né, numa visão mais técnica? Como vocês mesmos levantaram que algumas regiões da cidade, em que pese a predominância da cidade é passar por uma valorização, outras regiões passam por desvalorização. E quando você faz essa atualização, essa correção do valor do IPTU de uma forma linear, você impacta, né, todos os imóveis no mesmo percentual, numa mesma medida, né? Por isso da importância de, a cada ciclo de 4 anos, ser feito esse exercício de recalibração da planta genérica de valores, onde se tem a oportunidade de corrigir para mais aqueles imóveis que no ciclo de 4 anos tiveram uma valorização superior aos índices inflacionários e também gerar uma redução para aqueles imóveis que se valorizaram menos do que a inflação ou até que se desvalorizaram nesse ciclo, né? Então, essa é um marco importante para fins de manutenção de justiça fiscal na cidade de São Paulo, esse projeto da atualização da planta genérica de valores. Ele do ponto de vista de justiça fiscal, ele é muito mais interessante do que uma mera atualização linear do valor do imposto seguindo o critério da inflação, tá? Então, essa é a diferença entre o que aconteceu no ano passado, que não era um ano de apresentação de atualização de planta genérica de valores, para o ano atual, onde essa proposta está sendo apresentada. Tiago Salvione, subsecretário da Receita Municipal de São Paulo, participou aqui conosco do Manhã Bandeirantes, explicando um pouco melhor o que exatamente é esse projeto de lei que foi já encaminhado pela Prefeitura à Câmara Municipal, agora será apreciado pelos vereadores da capital paulista em relação ao IPTU e o reajuste que pode acontecer no ano que vem. Obrigado pela participação, um abraço para o senhor, bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigado, Bom dia obrigado. a todos. Pato, o meu relógio, o relógio que eu uso, tem batimento cardíaco. O meu batimento cardíaco foi a 100 nessa entrevista. Eu vou até sair para tomar uma água, viu? Você sabe que eu tava falando disso? Eu tava pronto, Sabino, para brincar aqui também. Falar, ó, depois do susto de um reajuste de 3% do IPTU, deixa eu ficar feliz. Deixa eu ficar feliz de novo, vai. Deixa eu ficar feliz.